Olá! Nosso grupo é composto pela Maria Luísa, Manuele, Bianca, Tatiane e Joana. Somos do segundo período de Arquitetura e Urbanismo e esse é o nosso trabalho da disciplina de Composição Formal, orientado pelos professores Alexandre e Carolina. Nosso projeto tem como tema central a vida de Van Gogh e a obra A Noite Estrelada. Van Gogh foi um dos maiores representantes do pós-impressionismo, conhecido pelo uso intenso de cores, pinceladas fortes e grande carga emocional em suas obras. Partindo dessa expressividade, desenvolvemos a proposta de um ateliê artístico que traduz em arquitetura a intensidade visual e emocional do seu trabalho. Para isso, utilizamos 5 cubos de 3 por 3 metros, manipulados com base em adição e subtração, criando um espaço dinâmico e sensível. Nosso conceito é a turbulência emocional expressa na forma. Vincent van Gogh nasceu em 1853, na Holanda. Ao longo de sua vida, produziu mais de 2.000 obras, mas vendeu apenas uma em vida. Sua trajetória foi marcada por sofrimentos emocionais, como a morte do irmão, frustrações pessoais e conflitos com outros artistas. Esses aspectos impactam profundamente sua arte, dando origem a um estilo único e extremamente expressivo. Como pintor pós-impressionista, Van Gogh elaborava cores intensas e pinceladas impulsivas. Ele valorizava a emoção acima da realidade objetiva. Suas obras transmitiam sofrimentos profundos, muitas vezes refletindo sua saúde mental instável. Entre as mais conhecidas estão Os Girassóis de Van Gogh e A Noite Estrelada. Vincent faleceu aos 37 anos em 29 de julho de 1890, na França, em decorrência de um ferimento à bala, no episódio ainda envolto em especulações entre suicídio ou acidente. Esse é o nosso painel semântico sobre a vida de Van Gogh. Ele reúne referências visuais, sentimentos e palavras-chave que nos lembram o artista. A Noite Estrelada foi a nossa principal referência. Van Gogh pintou ela com base na vista do sanatário onde ele estava internado. O céu espiralado, com estrelas e luzes vibrantes, transmitem conforto, mas também o movimento e a emoção que ele sentia. O cipreste representa o luto e a igreja remete ao seu pai, que era pastor. E a vila é uma memória de infância. Tudo isso revela a mistura de melancolia e beleza que marcou sua vida e que inspirou a atmosfera do nosso projeto. Bom, sobre o concept board, as cores foram escolhidas com base na paleta do Van Gogh. Tons de azul, verde, amarelo e terra, que expressam desde a melancolia até a intensidade emocional. Nas texturas, trabalhamos com madeira, concreto e superfícies rústicas, buscando transmitir calor, solidez e contraste. A implantação do projeto será na Praça Almirante Tamandaré, localizada em Balneário Camboriú. A implantação, inspirada em Van Gogh, propõe uma pausa poética no ritmo acelerado da cidade de Balneário Camboriú, ou seja, Van Gogh possui pinceladas intensas e temas cotidianos em suas obras e revela uma beleza escondida no simples e convida à contemplação, algo raro no dia a dia urbano, principalmente em Balneário Camboriú. O projeto, inspirado na obra Noite Estrelada, será localizado em uma cidade que ganha vida à noite, iluminada pelas janelas dos edifícios que lançam reflexos cintilantes sobre o mar azul. Ou seja, a noite é marcada por encontros, passeios à beira-mar, um espetáculo de luzes onde a obra vai se transformar. A Praça Almirante Tamandaré simboliza esse contraste poético, unindo a serenidade do mar em movimento à energia vibrante dos prédios ao redor. Sobre os acessos, o acesso principal será localizado na fachada norte, onde também possui um fluxo intenso de automóveis e pessoas. Também terá um acesso secundário na fachada sul, direcionado a visão para o mar. E a praça será como um ponto de passagem, se transformando em um lugar de permanência, encontro e contemplação da arte. Sobre os inícios projetuais, utilizamos movimento senoide como onda, representando os altos e baixos vivenciados na vida do artista, além de mostrar sua maneira de pintar com pinceladas rápidas. E durante a sua vida houve muita turbulência e depressão, então utilizamos a escada helicoidal para representar essa turbulência.
Também utilizamos acessos estreitos, representando a dificuldade que o artista enfrentava em expressar sua arte quando estava internado. Sobre o projeto em si, utilizamos um elemento central único representando a única obra vendida pelo artista em vida. E também nota-se que possui uma onda no lado direito que representa a orelha que permaneceu no corpo do artista, pois ele cortou a sua Como vocês própria conseguem orelha ver, esquerda, a gente fez a planta baixa da No nossa desenho maquete, abaixo, tanto manual, tanto utilizando possui um uma forma programa, ondulada que foi o representando as SketchUp. dificuldades Colocamos os enfrentadas cortes também. com as mulheres em sua E vida. agora, analisando as Sobre as evoluções fachadas e formais, todas as imagens utilizamos da ondas, maquete, a forma e ondulada agora, que falando um representa pouco das muito Van Gogh justificativas do durante a projeto, sua vida e vou também falar em um suas pouquinho obras. sobre a Durante justificativa a de sua cada vida, elemento houve e por muita que a gente resolveu turbulência, implantar então em também nosso projeto. centralizamos uma escada helicoidal Sobre que o remete cilindro suas central, a gente dificuldades resolveu em colocar atingir o ele na sucesso nossa durante a maquete para vida. representar o estado mental de Van Gogh. Ele foi marcado por repetitivos episódios de depressão, solidão e recaídas emocionais. Então esse cilindro, ele remete à solidão da vida dele, tanto familiar e tanto social. Já a linha reta ascendente é uma linha reta no topo da escada que representa as restrições vividas, onde a gente acabou simbolizando o tiro que resultou a morte dele. A forma fluida da esquerda para a direita foi algo que a gente conseguiu representar o movimento da escrita, em que Van Gogh enviava para o seu irmão. Ele passou por quase toda a sua vida enviando cartas para ele, mesmo diante de tantos limites que ele teve durante a vida dele. A escada helicoidal, a gente resolveu expressar com essa tentativa constante de superar os próprios limites, como a luta dele contra o alcoolismo e os distúrbios mentais. Essa ausência de luz e os trechos sombreados no interior da escada, elas representam um esforço de ascensão que nunca se completa, reforçando a noção da tensão entre progresso e colapso. Na cromática, Van Gogh adorava combinar tons complementares, como o azul e o laranja, que a gente tem de exemplo na obra Os Girassóis, para criar esse contraste e energia. Nos primeiros trabalhos dele, as cores eram mais escuras e sombrias, refletindo influências da pintura holandesa tradicional. Quando ele mudou para o sul da França, a sua paleta ganhou vida, como o amarelo, dourados, azuis luminosos e cores vibrantes, como as obras Campo de Trigo com Corvo. Van Gogh usava cores para transmitir significados profundos. O amarelo para luz e esperança, o azul para introspecção e melancolia e o vermelho para intensidade emocional. De acordo com o autor Xing, as linhas retas, de forma geral, proporcionam um caráter mais masculino. Na obra, o ponto focal, o cilindro, na parte superior há uma linha reta, que representa esse caráter masculino do autor Van Gogh. No meio há um espaço interseccionado entre um cilindro e um retângulo inferior que se adentra à curva. A curva direcionada no ambiente da direita representa a feminilidade. De maneira geral, uma curiosidade do autor é que ele retirou a sua orelha devido a uma briga com seu amigo e deu essa orelha a uma mulher. Por isso, a curva está direcionada à direita da obra. Essa ideia dá uma ideia de flexibilidade e movimento ao ambiente. De acordo com os princípios do Gestalt, a parte do cilindro, em que dentro há uma escada helicoidal, é um ponto focal, que destaca visualmente e é segregado do ponto inferior, que também é uma curva, porém há uma segregação visual. A curva, também do princípio feminino, dá uma ideia de princípio de continuidade, como uma onda, e há uma alta pregnância da forma, pois ele se destaca no ambiente dos edifícios de Balneário Camboriú. Sua transformação da forma, também segundo esses autores, direciona-se que, inicialmente, eram 5 cubos de 3 metros de altura, de largura e de profundidade, que sofreram transformações direcionais, alterando suas medidas.
transformações subtrativas na parte da esquerda, onde ele formou uma curva, e transformações aditivas na parte da direita, em que ele formou também uma curva. Se olhar por planta baixa, ele também houve uma transformação aditiva e subtrativa devido a essas curvas. Em um estudo formal da maquete, em geral, há um elemento vertical predominante, que seria as arestas dos cilindros, que representam o ponto focal dos 3 metros de altura. É um elemento horizontal predominante, que seria a linha superior. Há um sólido platônico, que é esse cilindro que adentra nas curvas, e há uma intersecção entre os sólidos. E o contorno pode ser considerado uma forma senoide. Para concluir, o que seria da vida se não tivéssemos a coragem de tentar algo? O autor, Van Gogh, foi um destaque para a arte, e nós tentamos, por meio de um trabalho aplicado para a composição formal arquitetônica, originado pelas alunas Bianca, Joana, Tatiane, Manuele e Maria Luísa, criar um ateliê para esse artista, aplicando os conceitos de Gestalt, pregnância da forma, continuidade, ponto focal, segregação, bem como os conceitos de Xing e os conteúdos aprendidos durante a disciplina, para criar um ateliê que fosse impactante. E esses foram os nossos referenciais. Obrigada!